mesmo que virtualmente, eita, quanto oi, coisa boa. Mesmo que virtualmente é muito bom sempre a gente se encontrar, saber que tem outras pessoas do outro lado cuidando da gente, porque nem sempre estar presente é estar junto, não é? Então, mesmo à distância, a gente sabe que vocês estão presentes na nossa vida aqui, na Secretaria de Educação. E nesta manhã, nós começamos a construir o currículo prioritário da Rede Municipal de Educação de João Alfredo. Não é? Nós precisamos ter um norte. Todo mundo sabe que nós vamos ter a claridade. É porque eu tenho muita luz. A claridade. Eu vou fechar, então, aqui a janela da secretaria, que como a gente está nesse tempo de pandemia, então eu não uso mais ar-condicionado. Deixa eu dar uma fechadinha aqui, minha gente. Ficou melhor agora? Ficou melhor, não foi? O meu vídeo está com claridade. Estou vendo aí, Jéssica, Rodinelli, bom dia todo mundo. Ficou melhor agora? Bom dia, Joana Camila. Débora, bom dia, Clara. Está melhor a claridade agora da minha Micheline, diretora. É que aqui a gente não está mais usando o ar-condicionado. Aí fica desse jeito aí, sem... Eu acho que dá para me ver melhor, assim, qual é a posição que eu estou. É porque é a primeira vez que a gente faz um webinário com transmissão para os professores da Rede Municipal de Ensino. E vocês sabem que a gente tem problema de microfone quando a gente está presencialmente, a gente tem uma série de problemas, e quando a gente faz assim com a web, aí fica mais complicado ainda, não é, para a gente. Então, a gente vai construir, juntamente com uma equipe pedagógica, nós teremos vários encontros presenciais e online, mas os encontros presenciais serão bem restritos, com toda a segurança, para que a gente possa opinar sobre o currículo que a gente vai construir para a rede municipal. Nós sabemos que nos desdobramos neste ano de 2020 para que a educação chegasse à casa do nosso aluno, para que o conteúdo chegasse ao nosso aluno, mas a gente também sabe que existe uma educação, ela precisa de coisas muito mais amplas do que simplesmente a transmissão de conteúdo. Então, nesse ano de 2020, faltou para o nosso aluno a conversa, faltou para o nosso aluno a autoavaliação, faltou a avaliação de rede, não com uma proposta seletiva, mas para a gente, de fato, diagnosticar quais são os problemas que os nossos alunos têm. Então, tudo isso foi fragilizado nesse ano de 2020, e a gente vai precisar construir, como todas as orientações do Conselho Nacional de Educação, do governo do Estado, dos órgãos que cuidam da educação, da Undime de Pernambuco, da Undime Nacional. Inclusive, hoje, o nosso palestrante aqui do webinário, ele vai palestrar hoje justamente sobre isso ainda para a Undime. Né? Então, a gente está trazendo uma pessoa que tem a propriedade e está fazendo essa construção a nível de Estado de Pernambuco, para que a gente tenha um currículo pronto para a nossa rede em 2021. Pelo princípio da continuidade do serviço público, nós sempre estaremos fazendo educação. Então, a gente pede que vocês participem ativamente, tirem dúvidas, e a gente vai dizer assim, mas o Conselho Municipal de Educação já validou o currículo de Pernambuco para João Alfredo, a gente já encaminhou, inclusive, a portaria de publicação, validada pelo Conselho Municipal, mas nós precisamos, de fato, filtrar o que é que a gente quer para a rede da gente,
para que a gente minimize os impactos da pandemia na educação dos nossos estudantes. Então, é a partir desse princípio que a gente vai desenvolver premissas básicas para que a gente tenha a construção de um currículo enxuto, porém, com tudo que a gente precisa, essa bússola para a escola, que é o currículo, para que a gente possa ter, de fato, uma orientação de desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos na escola, que é a nossa função precípua. Então, eu quero agradecer a Vaneide, que é a nossa diretora de ensino, que cuida de tudo isso para nós aqui da rede, né? O secretário tem a função de traçar políticas, normas gerais na educação municipal, mas a diretora de ensino tem todo esse papel pedagógico. E eu quero agradecer de coração a Vaneide, a minha equipe toda de educação de João Alfredo. Quando eu digo que a equipe é minha, é porque quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente se apropria, né? Então, das pessoas, desse carinho especial que todos nós aqui temos pela rede de ensino. Agradecer mais uma vez, a gente não se cansa de agradecer o desenvolvimento do nosso trabalho, chegar aos anos iniciais com o índice 6,3, ficar entre os 8 melhores do estado de Pernambuco nos anos iniciais e ficar entre os 14 melhores do estado de Pernambuco nos anos finais, no 5,3, é justamente essa marca que a gente dá ao professor da rede municipal de ensino aqui de João Alfredo. Então, eu tinha dito que a gente queria colocar o nome de cada professor para homenagear. A gente não pôde colocar na camisa, que era muita gente, então a gente colocou a digital de cada um, e tenho certeza absoluta que sem a escola, sem o professor que está lá na ponta, a gente não conseguiria. Então, nossa gratidão a cada um professor. Muito obrigada pela participação. Nós teremos vários encontros até o final do ano para que a gente deixe redondinho o currículo do município da melhor forma possível. E o nosso palestrante dispensa apresentações, ele já é uma pessoa muito conhecida no estado de Pernambuco, no nosso país, a nível de educação. Eu tenho um orgulho muito grande das pessoas que eu conheço e conseguem se desenvolver por meio da educação, seja na área que escolham. Então, Emanuel é uma pessoa, Emanuel Souto é uma pessoa escritor, professor universitário, secretário de educação, já foi secretário de educação, hoje é secretário executivo da Prefeitura do Paulista, e ele é uma referência no nosso estado para a construção desse currículo nas redes municipais, tanto é que, como ratificando, a Undime recorre a ele para essa construção. Então, se a gente tem o que há de melhor para trazer para os nossos professores, recebam com muito carinho Emanuel Souto, que vai cuidar do currículo hoje com vocês, porque às 10 horas eu estarei também numa reunião com o Tribunal de Contas, porque nós, enquanto secretário de Educação, eu estou no grupo que cuida da infraestrutura da educação infantil. Então, eu estou num grupo com o pessoal da UNCME e do Tribunal de Contas, doutor Robalinho, e representando os secretários de Educação, essa secretária aqui que vos fala, e às 10 horas a gente tem um encontro com eles, também virtualmente. Então, até às 10 eu estarei online com vocês e depois eu entro na outra sala com o pessoal do TCE. Tá bom? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a nossa jornada, que Deus abençoe a nossa vida, que possamos ter muita saúde, né? E sigam sempre a vida no caminho do amor, da paz, do coração. Tem uma frase que Emanuel gosta muito, que é Castanheira, se eu não estou muito lembrado do nome, mas ele sempre fala: se tem um caminho, se tem um coração, o caminho é bom. Então, que Deus abençoe, e caminho se faz caminhando, e vamos caminhar sempre em educação, porque toda transformação em educação é positiva a cada um de nós. No dia do professor, eu coloquei a frase que eu amo: parabéns e obrigada por você ser o protagonista da ferramenta, da maior ferramenta de transformação social.
Beijão, minha gente, e vamos continuar a nossa palestra neste momento. Ei, é comigo, Alessandra. Bom dia a todos e a todas. Queria começar agradecendo aqui o convite, dizer que eu fico muito feliz e honrado em poder participar desse momento com a rede de ensino do município. Sei que para a gente é um desafio, né, pensar no currículo, num currículo prioritário para um momento tão difícil. Não difícil, eu não vou usar essa palavra, não. É um momento desafiador. E eu tenho certeza que nós, professores, em especial os professores da Rede Municipal de Ensino de João Alfredo, são profissionais que abraçam os desafios. Senão vocês não estariam conquistando, senão vocês não estariam avançando e fazendo a educação pública municipal como vocês estão fazendo. Isso é mérito direto de todos e todas vocês. Quem faz a educação somos todos nós, mas em especial as pessoas que estão no chão da escola. São os professores, são gestores, são os profissionais do grupo de apoio, são os estudantes, as famílias. E esse momento que a gente está vivendo é um momento que nos desafia, é um momento que nos leva, cria, impulsiona a necessidade de reinventarmos a escola. Então, antes de começar a falar especificamente sobre currículo, não apenas currículo, mas um currículo prioritário, eu queria fazer algumas considerações sobre o momento em que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo no contexto escolar. Então, quando a Alessandra me chamou para para ter essa conversa aqui com vocês, eu vou montar aqui a apresentação. Ela disse: olha, Manuel, nós estamos iniciando em João Alfredo um processo de discussão sobre o currículo prioritário. E aí eu queria que você fosse conversar com os nossos professores e gestores e profissionais de um modo geral, para a gente pensar, né, na possibilidade de encontrar caminhos para essa construção. Então, o tema que me foi proposto foi esse que está aí na tela. Eu só queria confirmar se a tela está aparecendo aqui para vocês. Eu também estou acompanhando vocês aqui no chat. Dizer que isso aqui para mim também é muito novo, né? Ótimo, beleza. Está aqui, tudo ok. Então, esse tema proposto, ele é um tema que está nesse campo do desafio, né? Nós estamos sendo desafiados a pensar numa escola pós-pandemia. E eu queria também que a gente criasse um discurso de esperança, minha gente. A gente precisa acreditar, a gente precisa, de fato, se juntar e reafirmar a nossa crença que tudo isso vai passar. E nós temos a obrigação de estarmos preparados enquanto escola, enquanto instituição, para quando tudo isso passar, reconhecendo que este momento, que esta fase que nós estamos vivendo, que essa crise sanitária, de civilização, ela é transitória e ela é também pedagógica. Ela nos faz pensar, né? Ela nos faz olhar para dentro e para fora. E necessariamente, quando a gente é impulsionado, quando a gente é levado a olhar para dentro e para fora, a fazer essa leitura ampliada sobre a nossa vida, sobre o que nós fazemos, nós somos obrigados, nós somos condicionados a refletir e a procurar novos caminhos. E tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, porque currículo é essencialmente caminho. Currículo é essencialmente busca de alternativas para fazer a escola acontecer, para dar conta da formação de sujeitos dentro de um perfil compatível com o mundo em que a gente vive. Então, eu pensando nesse tema, eu já saí dizendo aqui para mim o seguinte: olha, eu tenho o tema que é currículo, mas eu tenho um subtema para essa palestra, para essa nossa conversa virtual, que vai ser uma conversa com interação, viu? Preciso da participação e eu sei que os professores de João Alfredo participam. A gente vai interagir também. Então, eu tenho esse tema, mas eu tenho também um subtema.
E eu tenho certeza que esse subtema mobiliza também todos e todos vocês, professoras e professores. Nós estamos juntos aqui, construindo uma educação capaz de inspirar e de acolher. E essa construção, ela está diretamente ligada ao projeto de escola que a gente vai fazer, o projeto de escola, projeto de sujeito que a gente vai construir coletivamente para a educação municipal de João Alfredo. E é esse o desafio do currículo hoje. Como a Alessandra falou, eu estou participando com a Undime de uma série de discussões em todo o Estado, falando exatamente sobre a importância, né, do currículo, sobre a importância das atividades remotas, sobre a necessidade de nós pensarmos em uma escola principalmente comprometida com o acolhimento. Olha, a gente sabe disso, a gente sabe que os prejuízos pedagógicos são inevitáveis, e são inevitáveis, né? A gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu antes, né? Nós estamos com um ano letivo que teve que ser reestruturado, teve que ser redefinido, porque a gente não pode se juntar fisicamente. Porque a escola não pode cumprir a sua essência original, que é de juntar pessoas, de agregar os sujeitos, de ter aquele espaço ali como um espaço para troca e para construção de relações. E nós tivemos que nos adaptar. Essa adaptação, ela é temporária, porque a escola que a gente está vivendo nesse momento, ela é transitória. Como eu disse no começo, esse modelo de escola que a gente está fazendo, que João Alfredo está fazendo, que Surubim está fazendo, que todos os municípios estão fazendo, é um modelo de escola transitório, porque essa situação ela é uma situação de crise. E a crise ela foi feita para ter começo, meio e fim. Só que eu preciso puxar todos vocês para a ideia de que quando isso passar, a escola que a gente vai fazer não vai ser a mesma que a gente está vivendo hoje, nem a escola que a gente tinha antes da pandemia. Porque não é possível que a gente passe por tudo isso, que a gente desenvolva tantas ferramentas, que a gente encontre tantas alternativas. Não é possível que a gente veja tudo o que está acontecendo, inclusive na relação família e escola, a gente acha que a escola vai continuar como estava antes ou como está agora. Um outro projeto de escola precisa acontecer. E óbvio que isso está diretamente relacionado, né, ao conjunto de pessoas que fazem, que constroem a escola. E o conjunto de pessoas que fazem, nesse conjunto de pessoas que fazem e constroem a escola, estamos nós, educadores e educadoras, professores e professoras, profissionais em educação. E aí pensa comigo, a primeira coisa que a gente tem que fazer para pensar nessa escola, para pensar nesse currículo, é primeiro pensar nesses sujeitos profissionais. Então, esse primeiro momento aqui é o momento que a gente vai refletir sobre o currículo, refletir sobre a escola, mas focando nos professores, nas professoras, nos sujeitos que fazem o currículo acontecer, que fazem a prática pedagógica, que estão lá no chão da escola, nessa nova escola que a gente está fazendo hoje, dando conta, né, fazendo com que ela não desapareça da rotina das nossas crianças, da rotina das nossas comunidades. E aí é pensando em vocês, é pensando em mim também, que eu vou lançar um desafio aqui agora, para a gente já começar interagindo. Eu queria que vocês acessassem, esse site que está aqui, porque eu não vou ficar falando sozinho aqui para a câmera o tempo todo, precisa de interação, escola se faz com interação, certo? O site é esse aqui, www.mente.com, e nesse site tem uma pergunta específica
para os professores e professoras que estão acompanhando essa live. Quando acessarem esse site, vão pedir esse código aqui, ó. O código é esse. Anota aí no chat, por favor, Wilson. Coloca aí o código no chat e coloca também para mim, ó, o site. O site é o www.mente.com. O código é esse aqui, 82 60 346. Eu vou sair aqui dessa tela e vou ver aqui com vocês. Olha só, vou projetar a tela dessa pergunta que eu fiz para os professores aqui de João Alfredo. Olha só, a pergunta é essa que está aí. Qual sentimento esteve mais presente em sua vida durante a pandemia? Acesse o site e responde. À medida em que vocês responderem, o sentimento que esteve mais presente em vocês durante essa pandemia vai aparecer aqui para a gente. Vamos lá? Preciso da participação de vocês para a gente começar e avançar na nossa conversa. Qual foi o sentimento, hein, professoras e professores? Qual o sentimento que estava mais presente na vida de vocês durante esse momento, ainda presente, porque a gente ainda está vivendo esse momento de pandemia, hein? Vamos lá? Esperando a participação. É só acessar aí, ó, www.mente.com. Eita, já apareceu, já tem gente colocando aqui, ó. Ansiedade, nada mais natural. Nós estamos vivendo um momento, né, de crise, um momento de incertezas, um momento de mudança, de transformação, e nada mais natural que a gente se sinta ansioso e ansiosa. E esse é um dado importante, viu? Porque tão perigoso quanto o coronavírus é a ansiedade. Pois é. E, lógico, a ansiedade está vinculada ao contexto das incertezas e desse também sentimento que está muito presente no dia a dia da gente, que é a angústia. A angústia de não poder ter a rotina que a gente tinha, a angústia de ver que, por exemplo, alguns alunos não estão conseguindo, né, participar dessa escola que a gente tinha, né, não estão conseguindo ser alcançados. Angústia de não poder fazer mais, angústia de ver uma ameaça constante à nossa volta, saudade, sim, saudade porque nós estamos perdendo pessoas queridas. E é uma coisa importante também, a escola vai precisar estar preparada para trabalhar e conviver com o luto de muitas pessoas. Tá? Então, vejam, os sentimentos que aparecem aqui para a gente, exatamente, são sentimentos que poderiam nos paralisar. E nos paralisariam, sim. Porque são sentimentos que geram exatamente, ó, isso que vocês estão colocando aqui para mim. Insegurança. Nós não nos sentimos seguros. Nós não estávamos e não estamos preparados para enfrentar, né, esse tipo de desafio. A gente é uma categoria de profissional que, sabe, se reinventa, que se junta, que consegue dar respostas, mas tem coisas que a gente não consegue dar conta sozinho, né? E de fato, nós temos muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas que, além de perder familiares, estão perdendo, por exemplo, renda, emprego, relações, né? Então, vejam, são sentimentos que poderiam nos paralisar. Mas olha só, pessoal, muito obrigado. Ó, tá vendo como fica bonito? Essa é a nuvem, ó. É a nuvem dos sentimentos que dominaram ou que estiveram mais presentes na vida dos professores de João Alfredo durante o período da pandemia. Agora imagina, o que é lidar com todos esses sentimentos no contexto escolar. Agora imagina o que é, né, pensar nisso tudo dentro da dinâmica escolar.
Isso é o que vocês, isso é o que nós, enquanto professores e professoras, estávamos sentindo. Mas é também sentimentos que são comuns e que estão presentes e que vão estar presentes nos nossos alunos. Então, esses alunos que a gente vai receber também são crianças e adolescentes que viveram coisas muito parecidas com o que nós estamos vivendo, né? Tem uma frase que é meio clichê, mas é pura verdade. Todos nós estamos no mesmo mar, mas nem todos estamos no mesmo barco. E o mar que a gente está, né, navegando hoje é um mar agitado, é um mar de altos e baixos, é um mar que nos desafia. E não tem como, né, pensar na escola nesse contexto sem considerar o que a gente está vivendo hoje. Não tem como falar de currículo, aí vocês vão entender porque que eu estou trabalhando com isso, né, sem estar pensando, né, no que a gente está vivendo hoje. Por que, professores e professoras de João Alfredo? Porque existe uma dimensão pedagógica nessa pandemia. Por que tem uma dimensão pedagógica? Porque nós estamos tirando lições para a nossa vida. Nós estamos tirando lições para a nossa vida e nós estamos tirando lições para as nossas escolas, para a nossa prática, para o nosso fazer docente. E lições que são importantes, e lições que precisam ser consideradas inclusive para quando a gente tiver que voltar enquanto escola. Para que João Alfredo continue fazendo o trabalho que vem fazendo na educação pública municipal, garantindo a qualidade social que vocês vinham garantindo. Né? Esses dados recentes, né, de IDEB, de IDEP, né, são dados que vão ser mexidos no próximo ano. Esse ano não tem SAEP, né? Mas no próximo ano, muito provavelmente, a gente vai passar por avaliação para a composição do IDEB. E lógico que a gente vai sentir impacto, porque óbvio que os alunos tiveram menos oportunidades de aprender, apesar de todo o esforço, apesar de tudo que a gente está fazendo. Nós temos, dentre as lições mais importantes desse contexto de pandemia, está, de fato, a importância da escola e dos profissionais em educação. Eu tenho plena convicção que todas e todos vocês, né, perceberam uma mudança no olhar da sociedade para o trabalho que a gente vinha fazendo na escola. Eu tenho plena convicção. Né? Então, existe uma dimensão pedagógica e essa dimensão pedagógica ela vai nortear a nossa conversa aqui para pensar nesse currículo prioritário. Lógico que esse momento aqui é um momento de provocação inicial para a gente pensar, para a gente refletir, porque olha só, professores, professoras queridas, não tem como falar em currículo sem a participação de vocês. Eu sei que o Estado já fez o currículo para o Estado, mas João Alfredo, o currículo do Estado não dá conta de todas as particularidades de João Alfredo, nem dos outros municípios. Por isso que essa discussão é tão importante, Alessandro. Por isso que a gente precisa, né, pensar nesses instrumentos, precisa resgatar a BNCC, precisa resgatar o currículo estadual, precisa resgatar esse novo currículo que o Estado fez, para pensar no currículo de João Alfredo, da rede municipal de ensino João Alfredo, num currículo que, inclusive, dê conta, né, do trabalho que a gente vai ter que fazer em 2021, que precisa juntar elementos curriculares de 2020 com 2021. Olha só, é por isso que a gente está falando de currículo prioritário. É por isso que a gente vai precisar fazer um olhar sobre o currículo e extrair desse currículo os elementos prioritários para o trabalho em 2021, em 2022, que é um trabalho voltado para a recomposição das perdas, para o preenchimento das lacunas que esse tempo, esse ano letivo que a gente está vivendo, a gente não deixou de viver, não,
certo? Mas é um ano atípico, preencher as lacunas que esse ano atípico está deixando. E é, evidentemente, reconhecer que esse contexto pandêmico colocou uma lente de aumento em tudo, inclusive na escola. Então, vejam, o que tinha de ruim na escola foi aumentado? Foi. Por exemplo, por exemplo, desigualdade social. A gente sabe que tem aluno que tem acesso à internet, a gente sabe que tem aluno que tem família que acompanha. E na pandemia isso ficou mais evidente. Porque do mesmo jeito que a gente tem a família que acompanha, a gente tem um aluno que tem acesso à internet, que tem acesso ao celular, a gente tem aquele aluno que a família não acompanha, que não participa das atividades remotas, que não tem acesso à internet, que não faz as atividades físicas impressas. E a gente tem que olhar para isso tudo como educador e educadora, pensando que essas diferenças vão repercutir no nosso trabalho e repercutir ainda mais. E que o nosso trabalho enquanto educador e educadora, tem que partir dessa premissa aqui, olha. É Gilberto Freire quem diz. Gilberto Freire fala sobre o tempo. Ele tem uma coisa que ele diz sobre o tempo. Ele diz que o tempo ele é trino, né? O tempo é uma reflexão até óbvia, mas eu gosto de puxá-la nesse momento, porque, olha, quando ele fala sobre o tempo, eu aproveito que o Gilberto Freire não é Paulo Freire, é o Gilberto Freire. Quando o Gilberto Freire fala sobre o tempo, ele diz que o tempo é trino e é o resultado da confluência entre presente, passado e futuro. E aí eu pego essa reflexão do Gilberto Freire e aplico a ideia da escola. Da escola. A escola que a gente tinha, a escola que nós fomos formados, aqui, ó, a escola que nós conhecemos, a escola que nós construímos, a escola que até 2019 estava lá, né, presente, com todo mundo podendo estar junto, né, todas as dificuldades, com todos os problemas. Era uma escola que a gente sabia que a gente precisava mexer, né, para avançar, para melhorar, e a gente mexia na medida do possível. A escola que nós vivemos, essa escola é passado, não volta. E aí, na perspectiva do tempo, que a gente viveu lá na escola, até 2019, não volta. A escola que a gente está vivendo é a escola de hoje. É a escola, professoras e professores de João Alfredo. É a escola possível. É a escola que a gente teve que fazer sem estar preparado para fazer. É a escola do inesperado. É a escola das alternativas. É a escola de que a gente conseguiu desenvolver num contexto em que a gente não podia estar fisicamente juntos. Só que essa escola que a gente está vivendo, ela é transitória, porque o presente é transitório. O presente é transitório. E, obviamente, a gente tem uma escola que a gente vai precisar construir, que é a escola do futuro. E olha, presta atenção. Essa escola do futuro, ela é resultado de tudo que a gente aprendeu aqui. Porque é assim com a vida da gente. O futuro da gente é o resultado do que a gente aprendeu no passado, das lições que a gente teve no passado, do que a gente está vivendo hoje e da nossa capacidade de hoje pensar e planejar o futuro. Então, o que a rede, o que a Secretaria Municipal de Educação de João Freire está fazendo hoje? Chamando todas e todos vocês para pensar no futuro. E não me digam que isso não é importante, porque é importante sim, porque o futuro precisa ser planejado. A gente não sabe como que ele vai acontecer, mas a gente sabe que quando a gente se prepara, quando a gente se organiza, quando a gente planeja a possibilidade desse futuro ser melhor, mais justo, mais digno, mais eficiente, é muito maior. Então, percebam, o nosso desafio aqui é pensar no currículo que a gente tinha, no currículo que a gente está vivendo hoje, nas lacunas pedagógicas que estamos, né, vendo ser ampliadas em nossos alunos e pensar no que a gente vai construir enquanto projeto curricular, projeto de escola,
para quando tudo isso passar. De uma coisa eu tenho certeza. Olha só. Para a gente pensar nesse novo currículo, a gente vai ter que, sim, considerar estas 4 dimensões. Primeiro, que a gente está vivendo um momento em que houve fortalecimento da relação família-escola. Não me digam que não, porque houve sim. A família se aproximou mais da escola. Nós nos aproximamos mais dos nossos alunos. Né? Eu tenho certeza que essa leitura é uma leitura compartilhada por vocês, professores, e por vocês, gestores escolares. E que era uma coisa que a gente reclamava muito. Lógico, as famílias não vinham, que antes não procuravam a escola, que antes não participavam da rotina dos seus filhos, começaram a mostrar interesse e começaram também a se aproximar da escola. E por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. Por que eu estou dizendo que é tão importante o fortalecimento dessa relação família-escola, agora e depois? Professores e professoras, nós vamos continuar precisando das famílias. Porque eu vou até parar para poder olhar para vocês e vocês poderem olhar para mim, para a apresentação. Por que a gente vai precisar das famílias? Por que nós vamos precisar das famílias? Porque eu preciso dizer para vocês que as atividades remotas que nós estamos fazendo hoje, elas vão precisar continuar na rede. Elas vão precisar continuar na rede por um bom tempo. Sabe por quê? Porque a escola que a gente vai fazer, quando a gente puder juntar todo mundo de novo, ela necessariamente vai ser uma escola fundamentada nisso aqui, ó, nos princípios do ensino híbrido. Eu vou mandar depois esse livrinho aqui para vocês, certo? Ensino híbrido, que é da Lilian Bassi, é uma das maiores especialistas em educação híbrida no país. E o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é o que a gente está fazendo hoje. Quer dizer, ainda não. Porque o ensino híbrido ele consegue juntar o presencial com tudo que há remoto. Então, a gente pega o melhor do presencial, o melhor do remoto e faz um modelo híbrido. Então, a escola, que eu espero que seja em 2021, certo? Que a gente vai poder estar vivenciando, é uma escola híbrida. É uma escola que vai ter, sim, as atividades presenciais, mas que vai precisar continuar com atividades remotas. E essas atividades remotas precisarão, para sua eficiência, para que elas sejam, de fato, potencializadas, elas precisarão do apoio da família. Não é porque agora tem aula que eu vou deixar de acompanhar o meu filho em casa. Vocês estão entendendo? Então, quanto mais presença, quanto mais participação das famílias nós tivermos, mais eficiente será o trabalho a partir das atividades remotas. E não vão... Isso eu posso garantir para vocês. Eu estou dizendo isso para todo mundo. Para todas as cidades do estado de Pernambuco. E para fora também. Né? Todas as redes precisarão das atividades remotas em 2021, 2022 e daí por diante. Não tem mais como retroceder disso. Certo? Então, nesse contexto, a relação família-escola, o que a gente ganhou, a gente vai investir para que ela continue avançando e continue melhorando. Além dessa melhoria da relação família-escola, a gente percebeu a criação de novos vínculos, inclusive entre nós professores. Quem daqui não pediu ajuda ao outro? Quem daqui, aquele que sabia melhor editar vídeo, ajudou o outro, aquele que tinha uma atividade interessante passou para o outro? As famílias se aproximaram, as redes de ensino se fortaleceram, porque todos esses sentimentos que vocês lançaram para mim no início são sentimentos que reaparecem em nós, professores e professoras, e esses sentimentos,
esses sentimentos que eram negativos impulsionam a junção. Então, a gente começou a construir novos vínculos também e atribuir novos significados para a escola. Né? Novos significados. A gente começou a ver, olha, a escola é muito importante. As famílias começaram a reconhecer isso. Os alunos começaram a manifestar. Professora, eu tenho saudade da escola. Quem daqui? Quem daqui? Eu entendo que para a gente é mais difícil ter saudade da escola. Porque a escola é lugar de trabalho. E trabalho é um lugar que a gente gasta energia. Não é sempre que a gente tem prazer trabalhando. Né? Mas eu tenho certeza que todas e todos vocês, em um dado momento, sentiram, sim, falta da escola. Os nossos alunos também sentiram. As famílias também sentiram, certo? Óbvio, tiveram aquelas famílias que sentiram falta da escola porque não aguentam seus filhos em casa. Mas muitas famílias sentiram também porque reconhecem a importância da escola na vida das crianças, na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. E o quarto elemento que é fundamental, olha aí, cultura digital e inovação. Não é engraçado, professores e professoras? O celular, que era um dos nossos piores inimigos, ninguém aguentava ver menino com celular na escola, celular e fone de ouvido. Eram duas invenções do capeta. É o que está salvando a gente hoje. É o que está tornando possível, por exemplo, o contato. Vejam, a gente passou, naquela escola que a gente tinha, naquela escola que a gente tinha, a gente passou o tempo todo negando a presença da dimensão tecnológica, da cultura digital. E a escola que a gente está vivendo hoje, que é possível, se faz exatamente a partir, principalmente, da cultura digital. É pelo WhatsApp, é pelo Meeting, é pelo Instagram, é pelo Facebook. Vejam, então essa é uma realidade que estava fora da escola e que a gente, nesse contexto, precisou trazer para a nossa realidade, para o nosso fazer pedagógico, e a gente precisa incorporar isso. Porque, como eu falei, boa parte das práticas vinculadas às atividades híbridas, remotas, vão precisar, sim, da cultura digital. E aí? E aí eu lanço mais uma pergunta para os professores e para as professoras de João Alfredo. Qual é o maior desafio nessa reinvenção da escola, nessa reconstrução da escola? Qual é o maior desafio para a gente, hein? Vocês acham que eu vou deixar vocês deixarem de responder isso para mim? Claro que não, certo? O maior desafio, vocês é que vão me dizer. E aí, de novo, acessa lá esse site, www.mente.com. O código é esse aqui. Quem tiver aí, coloca no chat para todo mundo colocar aí, 8803 721. Acessa e vamos lá para pensar nessa resposta aí para essa pergunta que eu lancei para vocês. Eu não vou ficar aqui falando sozinho. Vamos ver? Deixa eu parar. Deixa eu botar aqui o site para gente. Cadê? Tarará. Viu que eu tô virado aqui, né? Nas tecnologias digitais. Olha a pergunta aqui para vocês. Qual o maior desafio para a reinvenção da escola? Eu estou dando 4 opções. 4 opções. A primeira delas, vocês só vão poder votar numa. Renovar as práticas pedagógicas. Acessa lá o site, coloca o código. A segunda, garantir cumprimento do currículo. A terceira, desenvolver aprendizagens. A quarta, engajar famílias. Qual o maior desafio? É só acessar lá e escolher uma dessas respostas para essa pergunta, hein? Qual é o maior desafio para a escola? Estou esperando. Só 2 pessoas participaram até agora. Quero ver respostas. Cadê o povo?
Cadê? Qual o maior desafio da reinvenção da escola? Cinco pessoas já optaram só renovar as práticas. Ninguém acha que, ó, o cumprimento do currículo é um desafio. Ninguém acha aqui que desenvolver as aprendizagens é um desafio. Qual o maior desafio, hein, para a reinvenção da escola? Estou esperando. Cadê o povo de João Alfredo? Olha, alguém botou aqui. Isso, 3 pessoas votaram aqui, ó. Desenvolver as aprendizagens. Eu quero ver esse gráfico aqui. Eu vou botar esse gráfico aqui para a gente depois estudar e pensar. Depois dessas formações todas aí de vocês, a gente pensar aqui. Se só mais de 5 pessoas participando. Renovar as práticas está ganhando, disparado, viu? Qual é o maior desafio na reinvenção da escola? Renovar as práticas pedagógicas, garantir o cumprimento do currículo, desenvolver as aprendizagens ou engajar as famílias. Dá mais 3 segundos para a gente fechar esse gráfico e essa pergunta. Tarará, cadê? Boa, vamos lá. Esperando vocês. Esperando vocês participarem para a gente compor aqui. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vou mandar mais 10 segundos para a gente fechar o gráfico. Olha só. 17 pessoas responderam. Está meio dividido, ó. Renovar as práticas e desenvolver as aprendizagens. 9, 10. Olha, estou aprendendo a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom, gente. Vocês colocam aqui para mim, fechei. Parei aqui. Vocês colocaram aqui para mim que o maior desafio, de fato, é renovar as práticas pedagógicas, né? Alguns colocaram desenvolver as aprendizagens. Ficou bem dividido. E, de fato, gente, realmente, renovar as práticas pedagógicas é o maior desafio para a reinvenção da escola. E isso é fácil de entender por que é o maior desafio. Porque renovar as práticas pedagógicas vai precisar de tudo, vai precisar de currículo, vai precisar de garantir a aprendizagem, vai precisar de engajamento das famílias, porque nessas novas práticas a gente vai precisar das famílias mais próximas, entendem? Então, o desafio está também nas nossas mãos enquanto professores e professoras. Sabe por quê? Porque quem é que faz? Quem é o sujeito da prática pedagógica? Quem é o grande responsável pelo fazer pedagógico? Somos nós, professores e professoras. E vejam como nós fomos desafiados a reinventar nossas práticas, a construir novos caminhos, né? A trabalhar sob uma nova perspectiva, inclusive se apropriando de competências, desenvolvendo competências que a gente não tinha. Eu conheço professor que não tinha nem e-mail. E hoje tem rede social, e hoje faz live com seus alunos, né? Professoras que eram, de fato, avessas. Não, eu estou falando da tecnologia, mas também tem professor que está fazendo atividades incríveis, físicas, que constrói roteiros para os alunos que não têm acesso à internet, que estão utilizando, por exemplo, o livro didático de um jeito totalmente diferente. Então, vejam, nós estamos passando por um processo transitório e, nesse processo transitório, nós estamos nos reinventando e desenvolvendo novas competências docentes. E tudo isso que a gente está aprendendo hoje, de alguma forma, vai repercutir, sim, na escola que a gente vai fazer logo, logo. Porque eu tenho esperança, e esperança é o que me move. Porque senão não fazia sentido eu estar falando aqui para vocês, nem eu estar vivendo o que eu vivo na educação pública, né? Eu digo isso sempre, digo isso na secretaria, digo isso na universidade. Se eu não tiver esperança, não faz sentido. Porque eu trabalho com formação de professores.
Eu sou um formador de professores. Na universidade, o meu trabalho é formar professores. Aí imagina, um professor sem esperança formando professores. Um professor que não acredita formando professores. E é na perspectiva dessa esperança, mas na esperança freiriana, de que a gente espera fazendo acontecer, que eu acredito sim que uma outra escola será possível, tá? Bom, agradecendo a participação de vocês, depois eu vou mandar para a Alessandra tanto a nuvem quanto esse gráfico aí, tá? Para ela socializar e para ela entender o que os professores de João Alfredo estão sentindo e pensando. Então, veja, nós vamos precisar, nesse novo contexto de currículo e de renovação das nossas práticas, a gente vai precisar avançar no sentido de garantir comunicação permanente. Comunicação permanente entre todos os segmentos da escola. Quando eu falo de comunicação permanente, eu estou falando da comunicação entre os professores, a comunicação entre os professores e os estudantes, entre a gestão e os professores, entre a gestão e a comunidade. A comunicação é a melhor e maior ferramenta neste processo. Vejam, é o que a gente está fazendo agora. A gente está apostando nas ferramentas de comunicação para discutir o que é prioritário em termos de currículo. A gente vai precisar também entender que esse currículo que a gente vai construir é um currículo que vai precisar de práticas colaborativas. E eu não posso pensar em práticas colaborativas, não posso pensar nas práticas colaborativas sendo o professor individualista que eu era. Porque eu preciso juntar, somar forças. Porque aí pensa, o menino que era para estar esse ano, no primeiro ano, alfabetizado, muito provavelmente ele não vai conseguir se alfabetizar este ano. E esse menino que era primeiro ano este ano, próximo ano ele tem direito a ser segundo ano. E quando ele for segundo ano, eu vou ter trabalho redobrado, curricularmente falando, metodologicamente falando, para garantir a alfabetização desse aluno. Ah, mas isso é uma responsabilidade só do professor? Não, é uma responsabilidade coletiva da escola, da família, da Secretaria de Educação, dos outros espaços sociais. Porque essa dívida pedagógica que a gente tem não é só nossa. É de todos. Então, a gente vai precisar de engajamento pedagógico. A gente vai precisar criar repositórios, professoras e professores de João Alfredo, repositórios de atividades, de vídeos, de aulas. Gente, não precisa estar o tempo todo produzindo vídeo aula para o aluno. A gente leva tempo. Tem muita coisa já produzida na internet que você pode utilizar sim. Eu vou, inclusive, sugerir para a Alessandra um programa para ela fazer adesão, que é o Vamos Aprender. E esse Vamos Aprender tem uma lista de aulas, videoaulas, que a gente pode disponibilizar para os professores, para os alunos, para as famílias. E a ideia é criar um grande repositório de atividades. Esse repositório é um lugar onde a gente coloca as atividades que a gente vai poder utilizar. Uma atividade que foi incrível, foi utilizada lá na Miguel Arraes, certo? E que pode ser utilizado por uma outra escola da zona rural sem nenhum problema, porque se adequa, se ajusta, entendem? Porque a gente vai precisar de muitas atividades, de muitas alternativas para garantir atividades remotas para esses meninos. E olha, presta atenção, por favor. A gente já fazia atividades remotas. Escutem bem o que eu vou dizer. A gente já fazia atividades remotas. Sim, nós já fazíamos atividades remotas. Quando é que a gente fazia atividades remotas? Pausa técnica. Vou pegar aqui outro livro. Quando é que a gente fazia atividades remotas? A gente fazia atividades remotas quando a gente, literalmente, né, propunha os deveres de casa para os nossos alunos. Dever de casa é uma atividade remota. A diferença é que antes ele não era contabilizado como carga horária pedagógica. E agora pode. Agora, qual a diferença? A diferença é que hoje eu preciso ter mais cuidado com o que eu ando passando para o meu aluno em casa. A diferença é o que eu preciso, né,
estimular o meu aluno a fazer essas atividades. E os alunos não querem fazer aquelas atividades tradicionais que a gente fazia, que a gente propunha. Porque os alunos de hoje, inclusive, são alunos que estão se transformando nesse contexto e são alunos que já eram sujeitos nativos digitais, independente da condição social deles. Independente da condição social. Eles já são nativos digitais. Eu participei de uma mesa com o pessoal da Google, a Google for Education, e eles dizendo uma coisa que me assusta, né? Uma criança de 6 anos de idade, a estimativa é que essa criança, hoje, ela tenha mais de 6.000 horas, 7.000 horas de mídia no currículo dela. E com a pandemia isso aumentou. Porque tem muito pai e mãe, certo? Que para manter o menino quietinho, disciplinado, entrega isso aqui para ele. Né? E isso aqui tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Isso aqui, né, apresenta para o aluno um mundo de possibilidades que às vezes a gente na escola não consegue competir em condição de igualdade. Então, vejam, a gente vai precisar pensar, né? Estimular a criatividade dos nossos alunos, estimular a participação, fazer a gestão das aprendizagens. Falar sobre currículo é falar sobre a gestão das aprendizagens. Percebam, quando eu digo que a gente precisa construir um currículo prioritário, eu digo assim, ó, qual é o foco que a gente tem que ter aqui dentro dessa proposta curricular? Para a gente fazer o trabalho para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e esse trabalho integrado. O que é que, por exemplo, os professores dos anos finais podem fazer em termos de articulação? Vocês que já tiveram um desempenho tão expressivo, vocês que já vêm construindo uma história tão diferenciada no município, mas o que é que vocês podem fazer para potencializar o trabalho com as áreas do conhecimento? Quebrar um pouco a lógica da disciplina, a lógica disciplinar, né? E integrar as áreas, integrar as disciplinas no contexto de área de conhecimento, para aproveitar tempo, que é uma outra coisa importante, e para estimular a aprendizagem numa perspectiva multidisciplinar, que é o que vai acontecer. A gente vai precisar apostar também cada vez mais na perspectiva multidisciplinar, para dar conta de todas as dimensões do currículo, né? Bom, nesse contexto, além das competências cognitivas, a gente, enquanto escola, vai precisar, que aí é um ponto-chave, que eu queria destacar aqui para vocês. O currículo prioritário de vocês, além das competências cognitivas, precisa, nesse momento, apostar na dimensão do acolhimento. E quando eu estou falando de acolhimento, eu estou falando de acolhimento para todo mundo. Eu estou falando de acolhimento para os estudantes, eu estou falando de acolhimento para os profissionais, porque o currículo não é só para estudante, não, viu? Engana-se. Engana-se a escola que acha que quando a gente está discutindo currículo, a gente está discutindo só para o estudante. O currículo, ele é um documento pedagógico. O currículo é um documento que orienta a ação docente, ou deveria orientar a ação docente. O currículo é um instrumento que deve ser construído com a participação de todos. E nessa perspectiva, todos precisam estar engajados na ideia do acolhimento. Por que a gente precisa pensar nesse currículo também numa perspectiva de acolhimento? Porque vem muita gente machucada para a escola. Vejam os sentimentos que vocês lançaram lá como sentimentos predominantes. A carga de sentimentos que a gente viveu e que a gente está vivendo é uma carga de sentimentos paralisantes, sentimentos que oprimem, sentimentos que machucam, sentimentos que nos fazem travar muitas vezes. Tem coisa boa acontecendo? Tem também. Mas, de um modo geral, predominantemente, nós estamos vivendo um momento que conspira para que a gente se sinta muito mais apreensivo do que esperançoso. Esperança está lá. Mas eu continuo também com apreensão. Então, eu preciso cuidar
eu preciso ter uma escola que também cuide das pessoas, né? E tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo para todo mundo, né? Para todos, gestores, equipe de apoio, Secretaria de Educação, outras secretarias, né? Famílias, estudantes, enfim. E quando a gente fala de acolhimento, isso já estava previsto na BNCC. Previsto na BNCC, porque a própria BNCC já trazia a perspectiva de que nós tínhamos que fazer um trabalho muito sério e muito forte na escola para garantir o desenvolvimento socioemocional das crianças. Não é à toa que na BNCC a gente tinha lá as 10 competências introdutórias e gerais, e dentre essas competências introdutórias e gerais, estavam lá competências como empatia e cooperação, estavam lá responsabilidade e cidadania, estava lá autoconhecimento e autocuidado. Essas 3 competências gerais precisam também estar presentes no currículo prioritário de vocês. E estar nesse currículo prioritário que precisa estar conectado com a perspectiva do acolhimento. Não é só selecionar as competências cognitivas, não. É pensar nesse currículo para esse momento, para o momento de volta, quando a gente tiver que voltar, também comprometido com o acolhimento de todos. Professores, estudantes, né? Para a gente dar conta dessas dimensões. De todas essas competências aqui, eu vou destacar essa aqui, ó. Essa é a mais importante, dentro da perspectiva do currículo prioritário de vocês. Empatia e cooperação, né? A empatia, ela está diretamente ligada com a ideia de que a gente vai estar fazendo aquele exercício permanente de se colocar no lugar do outro. E a colaboração está vinculada com a ideia de que eu preciso do outro e preciso, inclusive, ajudar o outro e reconheço que preciso também deste outro. Então, quanto melhor for a minha relação com o outro, mais eficientes serão as práticas colaborativas na escola, que é outra coisa que a gente vai precisar trabalhar. A qualidade das relações na escola. Aqui eu posso dizer porque a gente está só entre professores. Mas a gente sabe que a qualidade das relações no ambiente escolar, muitas vezes, não era uma qualidade que conspirava para a saúde das relações, né? É uma verdade isso que eu estou dizendo. Vocês sabem que é. Né? A gente, às vezes, era muito individualista. A gente, né, se apegava demais a miudezas, a perfumaria. E a gente esquecia da essência. Né? Por que está ali? E como aquele clima influencia também no clima dos alunos, no clima da relação entre a escola e a família. A gente precisa construir escolas mais unidas, mais engajadas. E quando eu falo construir escolas mais unidas, mais engajadas, eu estou falando, sim, de relações mais saudáveis, principalmente entre os profissionais, né? E aí, quando a gente estabelece aquela competência lá, empatia e cooperação, né, a gente vai precisar trabalhar com isso também. Lógico que vocês vão ter momentos específicos, nas oficinas, especialmente presenciais, para pensar nas competências cognitivas e fazer, a partir dos mapas de foco, a escolha das prioritárias. Mas não esqueçam que a balança de equilíbrio lá, o equilíbrio entre competências cognitivas e competências emocionais, nesse momento, precisa pender mais para o lado das socioemocionais. Porque se a criança não estiver bem, se o professor não estiver bem, ninguém aprende. Bem, emocionalmente, mentalmente. Bem comigo, bem com o outro, para aprender. Então, quais são os desafios? Primeiro, lidar consigo mesmo. Esse momento que a gente está vivendo tem estimulado a reflexão, a autorreflexão, o autoconhecimento, a autopercepção,
a nossa capacidade de resiliência, a capacidade de resiliência dos nossos alunos. E eu preciso melhorar isso, eu preciso estimular isso, eu preciso trabalhar isso, eu preciso criar espaços na escola para que isso seja fortalecido. Então, eu preciso aprender a lidar melhor comigo mesmo, eu preciso aprender a lidar melhor com o outro. E aí, como é que eu lido melhor com o outro? Focando na comunicação, focando no relacionamento, focando na minha condição de lidar com os desafios, que está aqui, ó, que é a terceira dimensão. Lidar com os desafios. A gente vai ter que criar estratégias, a gente vai ter que fazer escolhas socialmente responsáveis. A gente hoje está fazendo escolhas socialmente responsáveis. Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, precisa, para diminuir o risco de contaminação com coronavírus, você tem que manter o distanciamento social, você tem que usar máscara. Quando eu escolho usar máscara, eu estou fazendo uma escolha socialmente responsável. Por quê? Porque eu estou pensando em mim e eu estou pensando no outro. Entendem? Então, esses movimentos são fundamentais. Estão, sim, e precisam estar no currículo de vocês, na perspectiva da conta da autoconsciência, da autogestão, da consciência social. Vejam, autoconsciência, consciência de si, autogestão, gestão de suas emoções, gestão de seu trabalho, gestão de suas relações e, obviamente, a consciência social. A ideia de que nós, enquanto escolas, enquanto educadores e educadoras, nós somos sujeitos sociais e nós estamos na escola. E escola é espaço de gente que gosta de gente. Escola é espaço de gente que reconhece que precisa do outro. Escola é lugar de plural e não de singular. E, obviamente, as habilidades relacionais, né, de lidar com o outro, lidar com o aluno, lidar com o colega, lidar com o gestor, lidar com a família, né? A gente vai precisar trabalhar cada vez mais. E a tomada de decisão responsável. O que vocês estão fazendo quando estão pensando no currículo é tomar decisão responsável. Por exemplo, a lista que eu tenho de competências, direitos de aprendizagem, de tudo que eu tenho para a educação infantil, para os anos iniciais, para os anos finais, certo? Quando eu paro para pensar nesse conjunto de competências cognitivas, etc., e começo a estabelecer quais são os focos, como é que eu tenho que trabalhar isso ao longo dos anos, para dar conta das lacunas que foram deixadas, eu estou tomando decisão responsável. Eu estou pensando, né, de forma responsável na aprendizagem do aluno, que também é um desafio. Na aprendizagem do aluno e na minha aprendizagem também, porque todos nós estamos aprendendo. Eu estou pagando uma disciplina que é Educação e Sociedade. E ontem o professor me disse uma coisa muito importante. A gente tem que acabar com esse discurso de processo de ensino-aprendizagem. Porque o processo é de aprendizagens. Porque nós estamos tendo que aprender e reaprender. Né? A reinvenção, que todo mundo diz, estou me reinventando. A reinvenção é movida por novas aprendizagens, por novas construções. Né? E, obviamente, esse currículo precisa estar amparado na ideia do afeto. Só para quebrar um pouquinho, para a gente. Eu sei que cansa, estou já concluindo, mas eu queria que vocês entendessem que a gente precisa e vai precisar cada vez mais, né, para trabalhar as competências socioemocionais dentro desse currículo, e que eu tenho certeza que vocês vão ver isso com muito mais força no próximo webinário, que é com Flávia Pulsa, uma psicóloga maravilhosa, que trabalha com essa questão das relações, etc. e tal. A gente vai precisar, sim, de mais afeto. E quando eu falo de mais afeto, eu pensando, né, no afeto e tudo mais, eu lembrei de um outro livro que eu gosto. Esse não é acadêmico, não, mas é um livro que eu ganhei e que eu gosto muito dele, que é o livro dos ressignificados, Fazer Efeitos Blogueiros. Está focando aí? O livro dos ressignificados é do João Donderlian, que ele pega um monte de palavras que a gente usa e que a gente tinha lá as definições para ela, e ele cria novas definições. E eu gostei muito, quando eu pensei no afeto, na cultura do afeto, na pedagogia do afeto freiriana,
eu lembrei desse livro, porque eu lembrei que ele tinha definido afeto. E afeto para o João é doce de padaria, é gosto particular, é um cafuné à distância que a gente dá no outro, a gente está tendo que fazer tanta coisa à distância, né? São cócegas no coração, é o esparramar sorrisos ao te ver, é ponte entre duas almas distantes, é o primo mais novo do amor, é a bebida morna que enche a xícara da amizade, é o sussurro ao pé do coração que te conta quanto você gosta de alguém. Vamos afetar as pessoas. Afetar, afetarem, chegar junto, se aproximar, mesmo que a gente não possa fazer isso fisicamente. Vamos nos disponibilizar para o outro. E quando a gente cria a cultura e o currículo do afeto, estou dizendo isso que tem tudo a ver com o currículo prioritário, a gente reforça a importância que, nesse momento, a palavra-chave da escola é empatia. E tem, sim, uma definição lógica para empatia, certo? E é um conceito que foi pensado inicialmente na perspectiva da estética. Ele foi usado pela primeira vez na Alemanha para definir a relação de quem via alguma coisa artisticamente e se encantava e se maravilhava, né? E foi trazido para o contexto sociológico e para o contexto educacional, hoje mais que nunca, ressignificando, trazendo a ideia de que empatia é, na verdade, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e fazer o reconhecimento, né, de que este outro é importante e que eu preciso estar ali junto, apoiando o outro. Indo na linha poética, tem uma definição, um poeminha do Jacob Levi Moreno, que define empatia. Eu vou definir cientificamente também, não se preocupem, tá? Mas ele diz que empatia é o encontro de dois olhos, olho a olho, face a face. E quando estiveres perto, arrancarei teus olhos e te colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os teus olhos e os colocarás no lugar dos teus. E então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Veja que coisa linda, né? Esquematicamente, a gente podia criar e colocar empatia dentro aqui desse campo, ó, dos componentes da inteligência emocional. Porque nós, enquanto escola, pensando no currículo, a gente vai estar, sim, tendo que se comprometer com a inteligência emocional dos estudantes e a nossa inteligência emocional. Eu só vou poder desenvolver bem as competências socioemocionais dos meus alunos se eu tiver muito bem desenvolvidas essas competências em mim. E está aqui, ó, dentro do contexto da inteligência emocional, a gente tem 5 dimensões: as habilidades sociais, a motivação, que é importantíssima. A gente reclama tanto, né? Reclamava tanto dos alunos que tinham baixa motivação, pouco motivados. A gente também parava pouco para pensar na nossa motivação, né? O quanto de motivação nós tínhamos para fazer, para estar na escola. O autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, da autorregulação, aquela gestão, a autogestão. E aqui, ó, aqui em cima, ó, a empatia, que está no campo da habilidade de se identificar, de entender as emoções alheias e de poder, de fato, estar com o outro. Graficamente, considerando esses sentimentos aqui, esses sentimentos não, essa condição aqui, a empatia estaria aqui, ó, entre a compaixão e a simpatia. Vejam, esse gráfico aqui, ele é estruturado sobre 2 perspectivas. O esforço, quanto mais para cima, mais esforço eu tenho. Os professores de matemática que me ajudam. Quanto mais para cá, ó, mais entendimento e engajamento eu tenho. Percebam, aqui, ó, piedade está aqui, ó, baixo esforço, baixo entendimento e baixo engajamento. Tenho pena de você. Muitas vezes, tudo que você não queria ouvir de alguém era isso, né? Tenho pena de você. A gente até diz, eu não preciso sua pena. Não quero pena de ninguém. Por quê? Porque a pena do outro exige pouco esforço dele, exige pouca compreensão do que eu estou passando, pouca compreensão do que estou passando. A simpatia está no nível acima, ó. Precisa de mais esforço, precisa de mais entendimento. Mas eu sinto por você. A empatia não. A empatia e a compaixão estão em níveis superiores. Por isso que é tão difícil, porque precisa de mais esforço
e de mais entendimento e engajamento. Porque na empatia, eu sinto com você. E na compaixão, eu sou movido por você. A gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente tem que criar espaço na escola, curricularmente falando. É coisa incrível. Para a gente garantir condições das pessoas sentirem com o outro e serem movidos pelo outro. Quando eu pego exemplos de professores, e apareceram tantos, né, professores que foram levar tarefas para os alunos, professores que, enfim, mostraram que são movidos pelo outro. Ah, isso deveria ser uma regra? Não, não é uma regra, mas foram exemplos muito positivos para a gente. E quando a gente tem um exemplo positivo, olha, presta bem atenção no que eu estou falando. Quando um professor é homenageado, quando a gente tem um exemplo positivo em todo professor, todos os outros professores, direto ou indiretamente, são homenageados e são reconhecidos. Vamos aprender a nos comportar como uma classe, uma categoria, reconhecendo sempre o valor da nossa condição docente, tá? E é nessa perspectiva que eu caminho aqui, né, reforçando a importância de que nós vamos precisar de todos e todas, certo? Nós vamos precisar de todo mundo, a gente vai precisar de todo mundo junto, de todo mundo trabalhando, de todo mundo, sabe, comprometido com essa reinvenção da escola, com essa reconstrução da escola, com esse novo fazer pedagógico, com esse novo currículo, um currículo que dê conta das lacunas, né, pedagógicas, das não aprendizagens que a gente vivenciou, tem vivenciado nesse momento, mas fundamentalmente num currículo que reconheça, né, a multidimensionalidade dos sujeitos, que reconheça que nós precisamos, neste momento, certo, estar mais, né? Esse é o desafio e eu queria terminar esse momento, que eu já sei que ninguém mais sustenta mais de 1h30 falando aqui, agradecendo a oportunidade de estar com vocês, desejando que a gente possa se encontrar em outros momentos, nas atividades mais técnicas de avaliação, por exemplo, dos instrumentos curriculares que vocês vão estar construindo, e fazendo um desafio aqui em João Alfredo. Posso fazer um desafio? Eu quero ver no chat. Vou entrar agora no chat. Posso contar com vocês? Posso contar com vocês, professoras e professores de João Alfredo, entrando agora. Posso contar com vocês? Posso? Sim ou não sim? Posso contar? Eu queria terminar de um jeito diferente. Posso ou não posso contar? Quero ver no chat. Tá aqui, ó. Posso contar com vocês? Eu queria que a gente fizesse... Ó, muito bom. Eu queria que a gente fizesse uma enxurrada de afeto hoje em João Alfredo. Certo? Como é que vai ser essa enxurrada de afeto? Eu vou precisar da ajuda aí de Vaneide, vou precisar da ajuda de Alessandra. Certo? Olha só. A enxurrada de afeto que eu tenho para fazer com vocês aqui hoje é essa aqui, ó. Eu preparei um cardzinho, aqueles cards que a mãe da gente manda para a gente de manhã, de bom dia, boa tarde, boa noite, nos grupos do WhatsApp da família, sabe? Mas eu preparei esse card, eu queria que vocês distribuíssem esse card entre as pessoas que fazem sentido e diferença na sua vida, na escola e fora da escola. A gente precisa de uma escola comprometida com acolhimento, com afeto, com currículo que dê prioridade aos sujeitos, pessoas, certo? E é fundamental nesse processo todo reconhecer que o outro é muito importante para a gente. E é por isso que eu queria que vocês distribuíssem essa mensagem para as pessoas das quais vocês gostam e sentem o valor e a importância na vida de vocês, delas. É esse aqui, ó. Frasezinha para eles. Você é muito importante para mim. Eu vou passar para as meninas da secretaria e as meninas da secretaria vão passar para vocês. Eu quero ver todo mundo recebendo isso hoje em João Alfredo, tá bom? Muito obrigado. Continuem nessa luta, fazendo educação pública com qualidade social, fazendo com que a escola
não desapareça da vida dos alunos, sendo resistência no melhor sentido da palavra, porque resistência aqui não é ser contra. Resistência é reexistir. Nós estamos todos e todas reexistindo, encontrando novas formas de resistir. Continuem juntos, pensando num currículo que emancipe as pessoas, que consiga transformar a vida dessas pessoas, que reconheça o valor da educação como via para essa transformação. Não deixem que as pessoas tentem provar o contrário isso para a gente, enquanto educador e educadora. Nós temos uma missão, a nossa missão é nobre, a nossa missão é fundamental, e neste momento ela ficou explícita para todos e todas. Não há sociedade sem educação, não há crescimento, não há desenvolvimento sem educação. Educação pública, educação com qualidade, educação com amor, educação com afeto. Cuidem-se, cuidem dos outros e vamos adiante fazendo esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, que eu tenho certeza que o material que vocês vão produzir é um material vivo, é um material que vai ser utilizado e é um material que vai chegar onde tem que chegar, especialmente os nossos alunos. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia, que bom ter você conosco nessa manhã, Emanuel. Nós agradecemos imensamente suas palavras encorajadoras, né, incentivadoras e, de certa forma, também de acolhimento para todos nós, né, que fazemos a educação municipal daqui de João Alfredo, porque, além de falarmos de currículo, falamos de currículo de forma muito prazerosa, né, de como a gente pode superar essas dificuldades e ansiedades e desafios que estamos enfrentando aqui nesse momento de pandemia, né? Então, Emanuel, muito obrigada por esse momento muito reflexivo. Eu tenho certeza que todos os professores, diretores, coordenadores que participaram desse momento conosco se sentiram contemplados, né, na sua fala, que, sem sombra de dúvidas, foi muito boa. E aí a gente já deixa um recado, Emanuel, para o grande grupo, que na próxima semana teremos mais um webinário e amanhã vamos estar divulgando com os gestores, que teremos um encontro presencial com eles, o próximo webinário, que tema teremos, tá certo? Muito obrigada, Emanuel, fique com Deus, e muito obrigada a todos os participantes, todos os professores, gestores e coordenadores que estiveram conosco nessa manhã. A Alessandra teve que se ausentar, porque, como ela disse, está participando de uma outra reunião no momento. Tchau, um abraço para todos. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in